Boa noite. Olá, tudo bem? Tá conseguindo me ver bem, me escutar bem? Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me escutar bem? Vou colocar o nome aqui da nossa live de hoje, tá? Pra gente iniciar o nosso bate-papo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre dificuldade ou transtorno de aprendizagem, diferenças e possibilidades de intervenção na sala de aula. Então vou colocar aqui o tema para já deixar fixado para quem for entrando depois, tá bom? Então, dificuldade, transtorno de aprendizagem, diferenças e possibilidades de intervenção na sala de aula. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando agora. Acabei de colocar aqui o tema da nossa live de hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema dentro da psicopedagogia, tá? Que é um tema que o pessoal sempre pergunta pra gente, está sempre entrando no nosso perfil, nos comentários. E nós fizemos uma enquete também, e dentro dessa enquete o pessoal pediu, né, para que a gente falasse um pouco sobre a psicopedagogia. Então hoje, de uma forma um pouco diferente do habitual, né, que a gente sempre tem um convidado aqui no nosso perfil, hoje a convidada sou eu mesma. Então hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre alguns transtornos dentro da área de educação. Então, boa noite mais uma vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou uma das criadoras do Pedagogia em Ação. Sou pedagoga, sou psicopedagoga institucional e clínica, tenho especialidade dentro da pedagogia empresarial e da docência do nível superior. Então, pessoal, boa noite. Então, eu vou dar início aqui à nossa aula de hoje, tá bom? Vou falar um pouquinho para vocês como que é esse trabalho dentro da psicopedagogia. Primeiro vou iniciar falando um pouco sobre a dificuldade de aprendizagem, a diferença entre transtorno e dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem, ela acontece de uma forma externa, né? Ou seja, a gente tem interferências externas que afetam aquela criança de alguma forma, que faz com que ela tenha essa dificuldade de aprendizagem. Como assim? O professor, ele tem ali dentro da sua sala de aula observações durante todo o decorrer da sua aula, o decorrer do seu processo dentro da sala de aula. Quando ele começa a observar que aquele aluno ele está muito quieto ou ele está muito agitado, que tem alguma alteração naquele comportamento, isso acende um alerta nesse professor. E aí ele já começa a observar o que está acontecendo com aquele aluno. Então, é o momento dele pegar, chamar esse aluno, conversar, verificar o que pode estar acontecendo para que aquele comportamento daquele aluno ele possa ter alterado. Isso pode acontecer tanto no comportamento como às vezes num baixo rendimento, às vezes ele tira uma nota mais baixa, é um aluno que tem mais mediano e aí ele tirou uma nota mais baixa. Então, isso acaba trazendo dificuldades na aprendizagem para aquele aluno. Então, o que isso
pode acontecer? Às vezes é chegada de um irmão, que às vezes causa aquele ciúme, né, dentro de casa. Então, ele fica ali um pouco incomodado. Às vezes pode ter sido um falecimento de algum parente, né, ou até mesmo mudança de lar. Então, tudo isso pode causar ali mudanças dentro do seu desempenho escolar. Então, nesse caso, dificuldade de aprendizagem é quando acontece a separação dos pais também. Isso pode ocasionar, né? Então, assim, são situações externas, tá? Do ambiente externo, por isso que é importante você levar o caso para a coordenação pedagógica, para que a coordenação pedagógica possa estar chamando os pais para entender melhor o que está acontecendo, certo? Então, assim, os pais chamam os responsáveis, chamam os pais dos alunos e verificam com eles o que pode estar acontecendo para ser feito um trabalho em conjunto desses responsáveis, para que aí sim melhore o desempenho daquele aluno. Geralmente isso é pontual, tá? Ele não é uma coisa que a criança já nasce com essa dificuldade de aprendizagem, certo? Bom, diferente de transtorno de aprendizagem ou, né, em alguns livros chamados como distúrbio de aprendizagem, que significa a mesma coisa, ele é diferente, que o transtorno ele é considerado normas de aquisição e habilidades comprometidas desde a primeira fase do desenvolvimento da criança, relacionados a anormalidades cognitivas e disfunções biológicas, tá? Então, dentro desse processo de transtorno, ele já nasce, geralmente é genético, ele já nasce com esse transtorno. E a gente vai trabalhar esse transtorno dentro da sala de aula com o professor e também com especialistas, com psicólogos, com psicopedagogos, fonoaudiólogos, médicos, tá? Então, sempre a gente tem que estar trabalhando esses transtornos junto com esses outros profissionais. Lembrando que o diagnóstico, ele sempre vai ter que passar também pela área da saúde, por um médico. E sempre vai ser trabalhado esses transtornos em parceria com outros profissionais, tá bom? Nós temos um manual que a gente se baseia, né, para estar falando sobre as questões dos transtornos, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é chamado de DSM-5. Lá no DSM-5, nós falamos sobre as questões, sobre a definição de cada transtorno, tá? Em especial. Lá ele fala especificamente sobre cada transtorno, tá? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre os transtornos referente ao campo da educação, que é o quê? A dislexia, a disgrafia, a dislalia e a descalculia. A dislexia é quando a criança ela tem a dificuldade de aprender a ler. A disgrafia é quando a criança ela tem a dificuldade de escrever. E a gente vai fazer também uma pequena comparação aqui de disgrafia e desortografia, tá? Que são coisas diferentes também. A dislalia, que é a dificuldade ao falar. E a descalculia, que é a dificuldade em realizar contas. O que vocês vão observar é que no DSM-5 ele não fala nesses termos, tá? Dislexia, disgrafia, descalculia. Não, ele descreve como desordem na aprendizagem da escrita, ao invés de disgrafia. Então, dessa maneira que é chamado dentro do DSM-5. Nós é que chamamos já pelo termo mais
científico, mas lá dentro do DSM-5 ele relata dessa forma, tá? Bom, para iniciar, nós vamos falar um pouco sobre a dislexia, que é o transtorno específico da leitura, que é quando a criança ela tem a dificuldade de aprender a ler. Ou seja, ela tem uma dificuldade de decodificar a informação, de processar a informação. Então, ela sente uma certa dificuldade na leitura, entendeu? Então, pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá, gente? Que aí eu vou diminuindo aqui. Então, essa alteração, ela acontece no neurodesenvolvimento e é caracterizada por déficit na decodificação dos enunciados, não causando prejuízos à sua compreensão. Essa criança que é disléxica, ela, por mais que ela tenha a audição e a visão, tá, não comprometida, ela tem dificuldade na leitura, tá? Então, assim, isso significa que mesmo com todo o processo normal dela, de audição e de visão, ela tem essa dificuldade na leitura, tá? No processamento fonológico, ela tem muitos problemas. Por quê? Porque ela não consegue processar. Então, ela não consegue passar isso para a leitura. Ela não consegue identificar. Então, toda vez que uma criança disléxica, ela for escrever uma frase, até mesmo uma palavra, ela vai escrever de formas diferentes, porque ela não consegue compreender, ela não consegue identificar. Então, ela vai escrever de várias formas. Então, isso a gente, dentro da sala de aula, dentro do consultório de psicopedagogia, a gente vai estar trabalhando com essa criança para que ela possa melhorar o seu processo de decodificação, tá? Outra coisa, esse aluno, ele nunca pode estar sentado no final da sala. Ele sempre deverá estar sentado próximo do professor, para que ele possa estar ali escutando melhor o que o professor está falando, para que ele possa entender melhor a aula, tá? Quanto mais interferências ele tiver, mais dificuldade esse aluno vai ter, tá bom? Outra coisa, esse aluno, ele também tem muita dificuldade de memorização. Então, a gente pode estar trabalhando com ele toda a parte de memória, tá? Porque ele não tem a parte de memória, ele não consegue sozinho trabalhar, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos que a gente pode estar utilizando em sala de aula para que venha melhorar as condições desse aluno dislexo. Primeiro, eu já falei, né, colocar esse aluno sempre perto do professor, para que ele possa estar ali interagindo melhor, tá? Nunca expor esse aluno, colocar ele lá na frente, para ler em voz alta, jamais, porque geralmente esses alunos, eles já são alunos com baixo autoestima. Então, eles já não gostam, já não se socializam bem, não gostam de estar se expondo. Então, nunca faça isso, porque você vai estar piorando a situação, tá? Mantenha com ele sempre uma rotina diária, tá? Ajude a ele a montar uma agenda das rotinas de tarefas. Isso vai facilitar bastante a vida do disléxico, tá? Equilibrar as apresentações orais, as informações visuais, auditivas. Trabalhar com eles através de música, porque aí eles vão conseguir captar melhor as informações. Trabalhe também através de rimas, que vai ajudar muito também a eles a identificarem o conteúdo, tá?
O ritmo também é muito interessante. A nossa escrita, ela acontece através de um ritmo, né? Então, o ritmo também vai ajudar bastante. Por exemplo, as palmas, né? A gente pode bater palmas mais leve, mais forte, devagar e mais rápido. Então, isso vai ajudar eles também a identificarem melhor, tá? Essa questão da leitura e da escrita, tá? Outro exemplo é o jogo dos 7 erros. Sabe aqueles joguinhos que às vezes vem até em jornal, já vem, né? Então, tem o jogo dos 7 erros. Então, aquilo ali também ajuda a percepção visual dele, ajuda também a eles a identificarem melhor, a terem uma atenção melhor, tá? Figura e fundo, são aquelas figuras que a gente tem, que tem várias percepções. De um olhar a gente vê de uma forma, e de outra a gente vê de outra. Caça-palavras. O caça-palavras é muito interessante, já mostrei para vocês, né? Que ajuda muito na identificação também das palavras. Você pode embaralhar mais as palavras, mas nunca colocando palavras difíceis, palavras de difícil compreensão para eles, tá? Sabe aqueles jogos também com figuras iguais? Por exemplo, eu tenho 5 xícaras. Das 5 xícaras, só uma não tem ali a pegada da xícara, tá pro lado esquerdo, as demais estão para a direita, ou então ela não tem. Então isso ajuda também a trabalhar com eles, tá? Com relação à avaliação, a gente tem que prestar atenção, porque ele é um aluno diferenciado. Então isso não significa, gente, que nós teremos que facilitar em termos de conteúdo e do saber desse aluno. Não é isso. A gente tem que ajudar esse aluno a compreender melhor o que ele está lendo e o que ele está aprendendo, tá bom? Então, as provas elas precisam ser simples e objetivas, tá? Leia a prova antes para esse aluno. Vai ajudar e facilitar muito a compreensão dele. Alternar o modo de resposta também vai ajudar. As questões de múltipla escolha, as questões de verdadeiro ou falso, essas questões elas não podem ser muito extensas. Elas têm que ser questões menores, tá? Para que não embaralhe mais a cabeça dele, tá? No cabeçalho, as palavras mais importantes elas precisam estar em destaque, para que aquilo ali chame a atenção dele, chame a questão visual dele, tem que estar muito presente. Por isso é que a gente sempre fala que essa avaliação para o dislexia, ela tem que ser uma avaliação global. Ela não pode ser uma avaliação específica ali somente naquela prova que está sendo realizada naquele momento, tá? Então, assim, a gente precisa estar trabalhando com disléxico em sala de aula, projetos, até os trabalhos em grupo, também a gente pode fazer através de práticas, mudar as formas de avaliação e não somente trabalhar um formato mais tradicional de leitura escrita. A gente pode trabalhar os conteúdos de diversas formas, tá bom? Lembrando sempre, gente, que o conteúdo, o saber, ele é muito mais importante, tá? Bom, aí dando continuidade, então, vou estar falando um pouquinho aqui sobre a disgrafia. A disgrafia, ela vem a ser o quê? O problema na escrita, tá? Então, assim, nesse momento, o aluno, acontece que ele fica comprometido à escrita das letras, as palavras e dos textos. Na sua produção textual também, ele acaba tendo comprometimento, tá? Disgrafia, ela é diferente de desortografia, tá bom? A disgrafia é quando a gente vê assim que o aluno tá com aquela letra feia, que não tá conseguindo
identificar o que ele está escrevendo. Então, isso daí a gente chama de disgrafia, tá? E o que é preciso a gente fazer para melhorar essa grafia do meu aluno? Incentivar a escrita para memorização, estimular ele a coordenação motora, tá? Um jogo muito legal para coordenação motora, para estar trabalhando com eles em sala de aula, vou mostrar para vocês alguns jogos aqui, tá? Primeiro vou terminar de falar alguns itens aqui sim que eu acho bastante interessante. Investir no uso do pincel, né, como instrumento de escrita, aplicar exercícios de linhas pontilhadas para eles, são algumas das práticas indicadas, tá? Atividades atencionais, trabalhar os radicais das palavras, né? Caixa, caixinha, caixote, treinar bastante a memorização desse aluno, tá? Treinar a caligrafia. A gente tem muito caderno, né, de caligrafia que vende também nas nas bancas de jornais. É porque por um acaso eu comprei esse numa farmácia, tá, gente? Pode ser doideira, mas é verdade. Então, assim, tem muitos jogos que acontecem dentro da sala de aula que a gente pode estar trabalhando para melhorar o desempenho do meu aluno, tá bom? A gente pode mostrar também, por exemplo, para que o aluno possa estar escrevendo, a gente pode mostrar figuras para eles e esconder a figura, tá? E aí falar assim para ele, o que você viu aqui? Aí esconde aquela figura e aí pede para ele escrever o que ele entendeu daquela figura, tá? Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui para mostrar para vocês. Qualquer figura, né? Eu pego a figura, mostro para o meu aluno, o que você viu aqui? Aí ele vai ver, aí eu escondo e peço para que ele desenhe para mim ou escreva para mim o que ele viu, tá bom? Então isso é muito legal também, tá? O jogo da memória, exatamente, o jogo da memória, ó. O jogo da memória também é muito legal, tá? Para estar trabalhando com eles, ajuda muito também na memorização, tá? Bom, a desortografia. A desortografia, ela também é um problema na escrita, tá? Ela é uma dificuldade na ortografia. Então, eles têm dificuldade na construção de texto, eles têm dificuldade na pontuação, na junção, na separação das palavras, tá? Eles têm omissão das letras. Por exemplo, cadeira. Eles não conseguem falar cadeira, eles botam cadeira, entendeu? Pipoca, picoca. Dificuldade na organização do texto, tá? Então, tudo isso são sinais de que esse aluno está apresentando uma desortografia. Lembrando que antes da gente fazer qualquer intervenção, é necessário que sejam feito diagnóstico pelos profissionais especialistas, tá? Ninguém pode rotular nenhum aluno e nenhuma criança. A gente precisa antes estar passando por uma avaliação, tá? Essa criança ela precisa passar por uma avaliação antes, tá? Então, assim, quais são os sinais, né? A questão de confusão de sílabas, né? Por exemplo, comemoram, sabe? Os finais das palavras eles não conseguem identificar, eles trocam. Falta de ordenação da escrita, tá? Travessões, pontuação, frases desorganizadas. Então, tudo isso são sinais que esse aluno está apresentando uma desortografia, tá bom? E como eu posso ajudar o meu aluno
para trabalhar essa questão da desortografia e da disgrafia, né? Geralmente, eu posso utilizar massinha, né? Quando o meu aluno ele tem um tônus muito pesado, eu posso usar uma massinha mais leve. Quando ele é mais molengo, eu posso utilizar uma massinha mais dura para trabalhar esse tônus e essa força dele. Direcionalidade de esquerda para direita, posso estar trabalhando a bexiga, posso estar trabalhando com a peteca, tá? O ritmo da escrita, tá? Conforme eu falei, as palmas, tá bom? Associadas ao rápido e ao lento. Treinos da caligrafia também ajuda bastante, tá bom? Construir palavras com letras, blocos ou peças de madeira também ajuda muito, tá? Aqueles cadernos também que tem aquelas linhas quadriculadas para ajudar também na letra também, são ótimos, tá? Bom, e aí dando continuidade, a gente pode falar agora no momento sobre a descalculia, que é a dificuldade específica das habilidades matemáticas, que ele tem dificuldade em ver horas, tem dificuldades das contas, de contar dinheiro, né? Então, tudo isso é uma dificuldade desse aluno, tá bom? E como que eu posso ajudar esse meu aluno? Bom, permitir que ele use calculadora, tabuada. Ele também tem dificuldade na memorização. Então, o jogo da memória ajuda, tá? A gente tem o jogo, ó, Resta Um, tá? Que é um jogo bem legal também para estar trabalhando com eles. A gente pode estar trabalhando com eles, ó. Esse aqui, vou mostrar para vocês. É bem legal também, que a gente coloca, ó, por exemplo, mostra o número para eles, tá vendo? Aí coloca aqui o 10. Isso é um aquário, gente, olha, que bonitinho. E aí a gente pega e pede para que ele pegue o número, vamos lá, aqui como é um aquário, né? O número de peixes correspondente ao número que foi colocado aqui, tá? E aí ele vai pegando a quantidade certinha, tá vendo? Aí tem que pegar os 10 peixinhos, tá? E vai grudando até formar o número que tá aqui, tá? Tá dando para ver? Conseguem ver melhor? Então, esse é um exemplo também. Quando eu falei para vocês lá, né, da questão da história, a gente pode usar também, ó, por exemplo, ó, posso mostrar lá na disgrafia, que eu falei para vocês, ó, e na desortografia, que eu posso mostrar para eles, né, um desenho ou uma história, pedir para que eles escrevam o que eles viram, tá vendo? Eu posso mostrar, posso ir tirando, depois mostro para eles, tá vendo? E eles vão escrevendo. Isso aqui é só para ilustrar também na parte da disgrafia e da desortografia. Nós temos também, ó, isso tudo é material de EVA, gente. É super fácil de fazer, tá? Não tem nenhuma dificuldade. Você pode trabalhar, ó, tá vendo? As formas geométricas. Tá vendo? Ó. E aí eu posso trabalhar grande, né? Pequeno. Posso estar trabalhando também as quantidades. Tá vendo? Então, todo o material de EVA, que é super fácil de fazer e que às vezes, né, a gente não tem dinheiro para ficar comprando esses materiais, e esses jogos facilita bastante a nossa vida, tá? Pode trabalhar também a questão, ó, dos números, também é tudo em EVA, ó. Tá vendo? Que você pode estar trabalhando também, ó. Tá vendo?
E aí você pode trabalhar a soma, subtração, a adição, tanto naquele jogo que eu mostrei para vocês, né, lá do aquário, como nesse joguinho também dos números. E você pode trabalhar também, através desse formato aqui, através de letras também. Você pode fazer letras também para estar trabalhando com esse aluno. Então, é bem legal também. Tem a escala, ó. O professor adora esse jogo também. Não sei se tá dando para vocês verem? Faz um sinalzinho assim, por favor. Tá? Então, que dá para ir trabalhando também, tá vendo? Que aí dá para vocês trabalharem as cores, dá para trabalhar também, ó, tá vendo? Aí você pode fazer um processo também de soma, subtração, tá? Então, isso tudo também dá pra gente trabalhar, tá vendo? Com o aluno, as pecinhas, tá vendo? Então, é bem legal também, dá pra gente trabalhar bastante coisa, tá? Aquele caderno quadriculado, não sei se vocês conhecem, ele também é ótimo para trabalhar com o meu aluno que tem descalculia, é ótimo, tá? O jogo também, que trabalha raciocínio lógico, que trabalha também a parte de percepção visual, que trabalha também a parte motora, auditiva também, que também ajuda muito o meu aluno disléxico, é esse aqui, ó. O Uno, famoso Uno. O Uno é um jogo muito legal, tá? Que você pode estar trabalhando ele com todos esses alunos que eu falei que tem esses transtornos, ajuda muito no desenvolvimento deles, tá? É um jogo ótimo que trabalha número, trabalha a parte auditiva, trabalha a parte visual, tá vendo? Trabalha as cores e ele é ótimo, tá vendo? Ó, a questão de atenção, a percepção, raciocínio lógico, a perder e ganha, né? Então ele é um jogo também muito interessante para estar trabalhando com esses alunos que têm esses transtornos. Ele ajuda muito também nesse processo, né, da gente estar ajudando ao nosso aluno nesse desenvolvimento. Lembrando, gente, que os transtornos, eles não têm cura, porém, eles têm sim melhoras, tá? A gente pode estar ajudando a eles a melhorarem e terem uma vida normal. Vários alunos que têm dislexia já chegaram nas universidades, já são até formados. Então, assim, a gente pode sim incentivar cada vez mais o nosso aluno a estar trabalhando e desenvolvendo todo esse lado dele para que a gente possa conseguir fazer com que a sua autoestima esteja sempre elevada para que ele possa dar continuidade aos estudos e nunca abandonar os estudos. Isso que é mais importante, né? A Rosinha está falando sobre o jogo cara a cara. O cara a cara também é ótimo. É um jogo muito interessante, é dinâmico, é divertido, né? E ele também trabalha, né, a parte de percepção. Ele mostra também as características das pessoas. Então é muito legal. E isso trabalha tanto a nossa parte auditiva como a nossa parte visual. Então ele é muito legal, ele é muito interessante e ajuda muito nesse processo. Eles são ótimos. Bom, dentro da sala de aula, né, a Fabiana está perguntando aqui, os professores eles têm que estar atentos sempre quando esse aluno ele tem um comportamento diferente do habitual. Se vocês estão percebendo que esse aluno tem um comportamento diferente do habitual, é aquilo que eu falei lá no início, tem que se acender um alerta e verificar se esse comportamento e essas atitudes que esse aluno está tendo, elas são as dificuldades de aprendizagem, porque estão passando por algum momento, né? Ou se realmente ela já traz com ela esse transtorno. Geralmente, esses transtornos, eles são identificados a partir da alfabetização. Então, assim, se você percebe que seu aluno, principalmente numa classe de alfabetização,
ele está com essas dificuldades, é bom averiguar, levar para a coordenação pedagógica, chamar os pais, estar conversando também com outros especialistas dentro, de repente, da escola ou até indicando aos pais para que façam uma avaliação, para aí sim ser feito um diagnóstico desse aluno, tá? O professor ele não faz diagnóstico, ele apenas está ali como um mediador e um orientador do ensino, tá? Então, assim, outro jogo também é o quebra-cabeça. O quebra-cabeça, ele é muito legal, porque ele trabalha diversas partes também, a atenção principalmente, né? A questão das peças grandes, peças pequenas. A gente pode também fazer um quebra-cabeça em casa, né? Que é bem interessante. A questão da assimilação também. Olha, você pode mostrar uma figura para o aluno, tá vendo? Dá para ver? E aí você pega, esconde aquela figura, tá? E pede para que ele monte o quebra-cabeça de acordo com aquela figura. E aí você, tá? Entrega as peças para ele e ele vai montando o quebra-cabeça. Isso também eu montei, tá vendo? Então vocês podem também estar montando em casa, porque são trabalhos manuais que não gasta muito, né? Geralmente é papel, cola, né? Um desenho que você possa imprimir ou até mesmo tirar de algum livro. Então, assim, são materiais muito fáceis de fazer, entendeu? Outro jogo também que eu indico, que eu acho muito legal, é esse aqui, ó. Tá vendo? Torre e moto, que são as peças também que você vai montando, ó, uma em cima da outra, tá vendo? E aí depois você pede para cada participante ir tirando uma pecinha, né? Dentro do... Primeiro você monta a torre, depois da torre montada você vai tirando as pecinhas. Então, assim, você tem que ter uma percepção visual, auditiva, né? Concentração, atenção, para que a torre não caia, né? Não desabe tudo e você venha a perder o jogo. Então ele também é um jogo muito legal que pode também ser trabalhado em sala de aula. Os jogos educativos, eles são sempre jogos muito interessantes, que ajudam muito no desenvolvimento das crianças e ajudam muito no processo de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula, que é através do lúdico, né, que a gente consegue captar melhor o que está sendo proposto, o conteúdo que está sendo proposto. Então, é bem interessante, eu gosto muito dos jogos educativos, eu particularmente adoro jogos educativos, eu acho que contribui muito para a aprendizagem e eu acho que fixa mais, né? A gente consegue lembrar bem mais dos momentos que a gente tem de interação, do lúdico, do que daquela coisa mais tradicional, mais mecanizada. Não que a gente não precise, em alguns momentos, trabalhar dessa forma. Também é necessário, mas os jogos facilitam muito para os alunos que têm esses problemas de transtorno na aprendizagem. Então, são jogos bem interessantes que ajudam muito. Outro jogo que eu acho legal, ó, tem o binguinho de letras, né? Que são as letras, que pode estar trabalhando também a parte auditiva também, né? Você coloca a mão, faz aquele sorteio, levanta a letra, tá vendo? E aí a criança ela vai receber lá a plaquinha dela e aí ela vai colocando de acordo com as letras dentro das plaquinhas. Então é bem legal também, né? A gente tem também para trabalhar, ó, nosso famoso material dourado, que é um material, dá para ver? Tá vendo?
que dá para a gente trabalhar bastante também em sala de aula, e ele é ótimo. Tem também os dados, ó, os dadinhos, que você pode jogar o dado, tá? E a letra que cair, você pede para o aluno falar que letra é essa, tá? Então, esses dadinhos também são bem legais para estar trabalhando com os alunos a questão da disgrafia, da desortografia, da dislexia, para eles irem formando também aquelas frases e montando textos ali. A gente vai ajudando eles, orientando nisso. Um outro jogo muito famoso, que eu gosto muito, que a gente trabalha bastante, é o nosso famoso... Quem conhece? Quem conhece esse joguinho? É um joguinho bem legal também que a gente trabalha, né? Que é o nosso dominó, que ele trabalha muito, né, os números pares e aí faz lá a junção, tá vendo? E ele é ótimo também para estar trabalhando com os alunos que têm descalculia, né? Porque esses jogos, eles trabalham também a parte de sequência, né? A parte do numeral. Então, o aluno que tem descalculia, ele, nesse jogo, ajuda muito ele também nesse processo também do desenvolvimento para ele, tá? Tudo bem, gente, até agora? Alguma dúvida? Então, assim, dando continuidade, nós temos a dislalia, que é o distúrbio da fala, é a dificuldade da articulação das palavras. A dislalia, ela é importante, a gente está, quando a gente percebe, né, que aquela criança ela está com problema na fala, e geralmente ela começa a apresentar isso já desde pequena, né, no processo, quando aquela criança, assim, por exemplo, ela já tem uma certa idade, e ela ainda fala como um bebê, ou quando ela tem vergonha ao falar, ou quando você começa a fazer algumas perguntas para ela, ela fala palavras muito soltas. Então, é importante você verificar o que está acontecendo e conversar com os pais, né? Conversar com os responsáveis para estar direcionando essa criança para uma avaliação de um fonoaudiólogo. Porque nesse caso, quem vai fazer a intervenção e quem vai estar trabalhando com essa criança é o profissional da área de fono, né, que é o fonoaudiólogo. Então, nesse caso, é importante a gente estar direcionando esse aluno para uma avaliação de um fono, tá? Então, gente, assim, dentro do DSM-5, então, os transtornos relacionados à educação são esses que eu falei agora para vocês, que é a dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia e a dislalia, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído com vocês aí nesse processo, né, de estar trabalhando com jogos, estar trabalhando dentro da sala de aula, que eu acho que é uma maneira bem lúdica e divertida desse aluno estar inserido também dentro da sala de aula, que ele possa também trabalhar os seus conhecimentos de formas que ele consiga também aprender e que ele não tenha vergonha, né, de estar ali junto com a turma, que sejam sempre inseridos dentro da turma, nunca excluídos da turma, tá? Então, esse é o processo que o professor precisa estar fazendo com esse aluno em sala de aula. E, assim, nunca se esqueçam que esse aluno, ele precisa, sim, estar sendo acompanhado por especialistas para que essa melhora no desenvolvimento dele aconteça sempre. Porque não adianta ele ter um início e depois não dar continuidade, porque aí ele vai acabar
estacionando, né? Não melhorando e isso atrapalha o desenvolvimento dele, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada por estarem aqui conosco nessa noite, tá? Agradeço a participação. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem mandar para o nosso e-mail, que eu terei o maior prazer em estar respondendo para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima live. Gratidão. Vou botar aqui o e-mail, tá? Prontinho. O e-mail tá aí para caso vocês queiram mandar lá pra gente, tá bom? Um beijo, gratidão por isso e até a próxima live.